Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando nesta segunda-feira. Olha, espero que você tenha tido um grande feriado, que você possa estar sentadinho aí, acompanhando o nosso programa. 12h34 no meu relógio. E você que está na reprise, 22h34. Você que está pela madrugada, 1h04, por aí, ok? Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente vai falar de Campeonato Mineiro. Acompanhamos as semifinais do campeonato na sua primeira rodada. O jogo pela manhã no domingo, o RT e Atlético, o mando de campo da URT, no Mineirão, resultado de 1-1. E à tarde estivemos no Independência acompanhando o América e Cruzeiro. Tive que trabalhar, né? Domingo de Páscoa trabalhando, né? Eu não vou para a fazenda, igual uns e outros. Não vou para o sul de Minas, igual uns e outros. Mansão em Congonhas. A Congonhas. Hã? Mansão em Congonhas. Mansão em Congonhas. Tive que trabalhar, né? Trabalhei de manhã, domingo, graças a Deus. E trabalhei de tarde também, graças a Deus. Espero que você tenha tido também uma grande Páscoa e continue vivendo a Páscoa com certeza. Olha, os resultados, se você perguntar, eles são normais? Eu entendo que o resultado de América e Cruzeiro é um resultado normal, na minha opinião. Embora também eu tenha convicção plena de que o Cruzeiro tem muito mais time que o América. Que o Cruzeiro é muito, mas é muito, não é pouco não. É muito melhor que o América. E tem muito mais time. Também não tem nenhuma dúvida disso. Mas, como você, telespectador, você americano, você cruzeirense, entendem que Cruzeiro e América e Cruzeiro é um clássico, eu acho que é clássico, pela tradição, pelos 100 anos que o América tem, o Cruzeiro beirando e aquilo que já fizeram. Tecnicamente, eu acho que não. Mas é um resultado que os grandes clássicos apontam. Um empate. 0-0, 1-1, 4-4, 3-1, ou uma vitória 1-0, 2-1, 3-2. O América e Cruzeiro. Eu considero normal. Acompanhei o jogo atentamente, comentei o jogo. Acho que o Cruzeiro não jogou o futebol que joga. E o América, na minha opinião, superou as minhas expectativas. Também nenhuma Brastemp, nada de diferente. Acho que com esse time no Campeonato Brasileiro, o América tá ferrado. O treinador também, se não houver uma mudança de conceitos, de ações dentro do América para o Campeonato Brasileiro, o América está ferrado. Mas, se tivesse de ter um ganhador ontem, um vencedor, não, o jogo tem que ter um vencedor. Acabou 1-1, mas tem que ter um vencedor. Então seria o América, na minha opinião. Na minha opinião, seria o América. Graças às boas defesas do Rafael, que está lá para isso, e que mostrou que realmente vive uma fase excepcional. No mínimo duas defesas, duas milagrosas. Uma do Renan Oliveira, que o Renan Oliveira, na cara dele, na frente da marca do pênalti, um pouco para frente da marca do pênalti, soltou um canudo que, no puro reflexo, ele espalmou. E a segunda, eu não me lembro quem é que foi do América, e ele, de mão trocada, ele botou para escanteio. Já depois, da cabine que eu estava, eu falei, gol do América. Gol do América. No lance, na hora, gol do América. De repente, aparece a mão do Rafael, mão trocada, que eles chamam. Aparece a mão do Rafael e manda a bola para escanteio. Eu tive a nítida impressão que era gol. Aí já aparece, foram três, na verdade, mas duas determinaram
o resultado do jogo. 2. O Renan Oliveira perdeu um gol debaixo do gol. Debaixo do gol, jogou lá na torcida a bola. Agora, eu não concordo com o Anderson Moreira, vou falar outra vez aqui. Anderson, você conseguiu um resultado expressivo, um resultado bom, empatar com o Cruzeiro, o América, nas condições atuais, o resultado é excelente para o América. Poderia ter vencido o jogo? Sim. Se houvesse... o América teve oportunidades melhores que o Cruzeiro. Melhores que o Cruzeiro. Mas agora vai com essa bobagem. O Igor teve uma atuação perfeita, na minha opinião. Perfeita. E o lance que o Anderson levanta, eu não estou dizendo que ele está errado, não. Eu não reparei esse lance. Eu quero ver na TV depois. Não sei se os companheiros aqui viram. O Anderson tem razão. O Anderson tem razão. Deixa eu te falar. Mas aqui, da cobrança de falta até o gol, a bola passou no pé de muita gente. Não, mas é isso que eu quero Exatamente dizer. O Anderson tem razão. Você acha que o Anderson tem razão? Tem razão, mas não justifica. Eu vou explicar por que eu acho que ele não tem razão. Sabe por quê? Cobranças assim, o América fez 300 no jogo. Não, do jeito, da distância que foi da falta para onde bateu, não. Não, peraí. E do meio de campo para trás, geralmente é assim. Agora, o Anderson, ele é cirurgião. Porque ele veio com uma medida cirúrgica. Ele disse 40 metros. Bateu no olho, ele falou 40 metros. Ele disse. Quer dizer, o cara, ele é uma fita métrica. Ele bateu o olho, 40. Ele não falou 35, nem 20, 40. 40 metros. Eu acho muita coisa. Foi de uma intermediária a outra, foi mais ou menos 40 metros. Muita coisa. E isso aí, Anderson, acho que não justifica o gol que o América tomou. Isso, é isso. Não justifica o gol que o América tomou. Porque a bola foi trabalhada com o Rafinha, com o Ariel, até chegar no Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa fez uma jogada maravilhosa. Aliás, ele vem jogando muito. Uma jogada maravilhosa que tirou o sistema defensivo do Cruzeiro inteirinho. E no cruzamento dele, a bola passou dentro da pequena área, quase que em toda a sua extensão, para achar o Thiago Neves sozinho, sem goleiro, sem nada. Sozinho, debaixo do gol. Então, apaga isso aí. O Igor foi muito bem, era uma grande preocupação. O América pediu o juiz de fora. Eu acho que o juiz tinha que ser daqui como foi. Foi. Agora, eu valorizei o pedido do América para o América mostrar a sua força. E o América não mostrou. Mas o Igor fez uma partida maravilhosa com seus assistentes. Fez uma grande partida. Parabéns ao Igor. Como o Jefferson também, com algumas inversões no meio de campo. Eu não sei, eu não vi pela TV. Até hoje eu não vi pela TV. Aquele gol que o Jefferson marcou e que o árbitro da linha de fundo anulou. O que foi que ele deu ali? Saída de bola. A bola saiu? Não dá para ver. Não dá para ver. Eu garanti que eu lá no estádio garanti que ela não saiu. Mas ele estava em cima do lance. Na televisão não mostra. Eu estava na direção. As posições ali, ó. As posições ficam ali, ó. Eu garanti que a bola não saiu. Nenhuma televisão mostrou. Pois é. Eu garanti que ela não saiu. Agora, se televisão nenhuma mostrou e o árbitro estava lá? Ele estava em cima. O árbitro estava lá eu vou ser o Anderson Moreira agora. A 2 centímetros do lance. Estava a 2 centímetros do lance. Então, tem que ficar com ele. A posição melhor era a dele. O Bandeira também não deu e o juiz não. Mas o juiz de linha de fundo está lá para isso. Está lá para isso, exatamente para isso. Agora, considerar o resultado de Atlético e o RT, para mim foi horroroso. Para mim foi um resultado horroroso. Horroroso. A gente pode falar aqui, e vamos falar, de 4 jogos. Do São Paulo e Cruzeiro, do Cruzeiro e América. De Atlético e Sport Boy, Atlético e RT. Atlético jogou mal nos dois. Foi horroroso nos dois. Ele foi horroroso nos dois. Nos dois ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas pela vergonha na cara, brio e cobrança da torcida. Porque futebol, não.
E no primeiro da Libertadores, o Sport Boys, o Fred, no segundo tempo, que no primeiro tempo não conseguiu fazer nada, junto com todo o elenco do Atlético, todo o time do Atlético, no segundo tempo o Fred estava realmente iluminado, ele é matador, ele se posiciona muito bem, ele fez os 4 gols e o Atlético virou o jogo para cima do Sport Boys, depois de tomar uma virada no primeiro tempo. A partida foi um filme de terror. Foi desanimador ver o Atlético jogar na Libertadores, daquele jeito. Mas, enfim, aí você fala assim, poxa, horroroso, foi um sufoco, e foi 5-2. Quem não viu o jogo, quem apenas vai pelo resultado, fora do país, lá na Bolívia, que ninguém viu, quem não viu o jogo, pô, nosso time foi goleado, tomou de 5-2. Aqui no Brasil, quem não viu o jogo, pô, 5-2 é um placar sensacional. Ainda mais em uma Libertadores, missão cumprida. Missão cumprida, é isso aí. Tá ótimo, tá bom demais. Eu acho que o Atlético vencer de 5-2, jogando mal, para mim tá bom, tá ótimo, tá excelente. Como torcedor do Atlético, excelente, não pode perder. Agora, tem muita coisa pela frente, muita coisa, e não vai conseguir. Se continuar repetindo essas atuações, não vai conseguir. Contra o RT foi pior ainda no primeiro tempo, foi pior ainda. E o técnico Roger deu um espalho nos jogadores no intervalo, porque ele teve a impressão que todo mundo teve. Ele foi um pouco mais ameno. Ele disse, vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Está parecendo um rachão. Foi isso que ele falou. Eu não ouvi, você não ouviu, ninguém ouviu o Marcos Rocha, que estava dentro do vestiário e que tomou a bronca também. Ele repassou isso para a imprensa. Vocês estão brincando. E realmente, a impressão que a gente tem é que esses jogadores, Robinho, Fábio Santos, Casares, Otero, Leonardo Silva, o Gabriel que joga, que eu acho que tem que acalmar o Gabriel, esse tem que ter tranquilidade. Estão brincando. Estão brincando. Não tem outra explicação, eles estão brincando. Eles estão brincando. E o Daniel Nepomuceno, aí é a sua vez, Daniel. Se o Roger passou isso, agora é a sua vez. Dá um soco na mesa, dá um chute na cadeira e fala, ó, eu não estou pagando vocês o que eu pago hoje para fazer essa porcaria que vocês estão fazendo, não. Dá um bico na mesa, é a sua vez, Daniel. É a sua vez. É a sua vez. Porque se você deixar nessa moleza, está todo mundo aí agora pedindo a cabeça de muitos jogadores, o que não pode acontecer, porque é difícil você mandar um elenco embora. Então já tem muito torcedor atleticano, não é muito, não é pouco não. Eu vi a vaia no Mineirão, eu estava lá. E vi a vaia também no jogo do Sport Boys. Depois aquela avalanche de gols, aquilo para torcedor tampa tudo, acaba com tudo, passa a régua em tudo. Mas, Daniel, eu acho que você tem que ter uma medida extrema, tomar uma medida extrema. Falar pro Robinho, Robinho, você vai ficar jogando essa coisinha que você está jogando? Essa coisinha? O Robinho pega a bola, ele não dá um passe de... Vou de Anderson Moreira de novo. Ele não dá um passe de 100 metros. Ele não consegue dar um passe de 100 metros. 100. Não consegue dar um passe de 100 metros. O Casares é o dono do Atlético. Ele é o dono do Atlético, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Entre esse bolo todo que eu estou falando de Atlético, esse bolo todo, sabe quem que eu tiro? Quem que eu salvo? Que eu pego e falo assim, ó, o Luan está fora disso. O Luan está fora disso. Infelizmente. Está fora disso. Porque se ele estivesse em campo, ele também estaria salvo por mim, eu tenho certeza absoluta. Mas sabe quem que eu salvo no Atlético? Só um que eu salvo. Um. Otero. Porque tem os erros dele, mal, mas o baixinho corre o tempo todo, luta o tempo todo, dá trombada, cai, tem deficiência técnica, mas é o cara que mostra para o torcedor que ele está querendo alguma coisa. Os outros não. Eu vou tirar o Fred, vou tirar o Rafael Moura desse bolo aí.
Porque esses jogadores, para fazer gols, eles têm que ter bola, tem que ter bola em cima deles. E desse jeito o atleta está jogando, não vai ter. Não vai ter nunca, não vai ter nunca. Então, Daniel, entra em ação. Eu acho que deve entrar em ação. E o Cruzeiro? Cruzeiro, eu não sei que apagão é esse. O Flávio estava falando aqui de desgaste físico. Eu acho que há um desgaste físico, sim. Há, sim, um desgaste físico do Cruzeiro, do próprio Atlético. Vai continuar esse desgaste físico, porque o Cruzeiro joga no meio de semana. O Atlético também. O São Paulo também. Não, São Paulo... São Paulo e Cruzeiro. Eu estou dizendo depois, na sequência, o Atlético e o Cruzeiro vão jogar semifinais do Campeonato Mineiro. O Mano Menezes já deu a estocada dele, deu o grito dele, o Atlético não deu não, mas o Mano já deu. Então, o Mano não quer jogar sábado. Ele está dando as opções para a Federação Mineira de Futebol, que é a mandante. Ou no domingo, o horário ele não estabeleceu, ele é técnico, entende? Ele não estabeleceu no domingo ou na segunda, o Mano, mas deu a estocada dele. Lembrando ao Mano e à Federação Mineira que o Atlético joga também depois do Cruzeiro e vai fazer uma viagem internacional. Antes e voltando depois. Então, a batata quente está na mão do presidente da federação, o Castelar Guimarães. Porque ele é que vai marcar. Ele é que vai marcar, junto com a TV. E o Castelar fica numa sinuca de bico, porque ele tem que negociar com a TV. Tem que ser bom para a TV. Primeiro tem que ser bom para a TV. Vamos deixar esse negócio de clube de lado, que não é verdade. Primeiro tem que ser bom para a TV. É bom para a TV, depois vamos ver se é bom para o clube. É assim. É assim que a banda toca. Com a nuance, com o entendimento, o de acordo dos clubes. Dos clubes. Então, primeiro é bom para a TV. É bom para a TV, é bom para o clube. Depois. Então, o Castelar vai ter essa batata quente na mão e ele vai ter que se livrar dela. Não sei como que vai ser. Eu estou achando que nós vamos ter de novo uma rodada dupla no domingo. 11 lá no Mineirão e 4 no Independência. Qualquer coisa diferente disso é porque a TV exigiu. É que a TV exigiu, né? Qualquer coisa diferente disso é a TV. O Mano deu o recado, foi muito claro no recado, e a federação vai passar para a televisão. Olha, aconteceu de novo, temos jogos no meio de semana, o Cruzeiro não quer jogar no sábado, o Atlético também não. A TV que vai definir. Mas como é pay-per-view, o jogo direto... Não interessa, Flávio. Pay-per-view é um. Do Cruzeiro. Eu acho que vai ser, eu tô com o Afonso, eu acho que vai repetir. 11 da manhã, só vai inverter. Eu penso o seguinte, o do Atlético é jogo da TV, das 4 horas da tarde. O do Cruzeiro é pay-per-view, certo? Então o do Cruzeiro pode ser 11 horas da manhã, pode ser segunda-feira, pode ser terça, pode não ser, ter problema pode, não tem problema se a TV achar que não tem. Para pay-per-view não tem problema. Mas, quando tem o jogo direto, que tem. Você está falando, mas o dono da TV tem que falar isso. Mas isso aí eu vi ontem, à noite. Você não pode afirmar não tem problema. Você pode falar, eu acho que não tem problema. Tanto que o Cruzeiro... Eu também acho. Para 11 horas da manhã, eu também acho que não tem problema. Não foi o Atlético que levou o jogo para a televisão. Mas não tem sentido essa discussão de vocês, porque além do Campeonato Brasileiro, do Copa Brasil, da Libertadores, os presidentes ainda colocam uma primeira liga. Então eles não estão preocupados com o jogador, não. O jogador joga quinta, ele descansa sexta, sábado, só vai jogar domingo. É atleta, faz ginástica o dia inteiro. Isso é palhaçada. Muito bem. Doutor Maurílio Costa, agora no seu comentário. Depois da sua longa peroração, fiquei ouvindo aqui, captando tudo. A questão é a seguinte. Eu falei segunda-feira Segunda-feira é um dia de surpresas, às vezes agradáveis e principalmente desagradáveis. Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo do falecimento do Geraldo Paiva, conselheiro nato do Cruzeiro, família cruzeirense, induziu toda a família a ser cruzeirense e ele passou nesse fim de semana. Vai estar sendo velado, para quem está ao vivo, lá no cemitério do Bonfim, vai ser enterrado às 4 horas. Análise do futebol. Eu confesso que eu fui ver o jogo América Cruzeiro, tape na madrugada de hoje, porque eu estava meio isolado. Mas eu fiz no meu arcabouço de comentário uma análise do futebol brasileiro, do futebol atual. Essa história de favorito disparado, ela tem que ser analisada por um lapso de tempo muito maior. Porque um torneio relâmpago, um mata-mata,
ele oferece mais surpresa do que alguém que tem que mostrar que é bom através do tempo. Geralmente prepondera aí o time de maior poder aquisitivo, o time que tem mais dinheiro, que pode fazer um elenco maior, que tem mais contratação de valores. E é o caso, por exemplo. Mas o torcedor, ele acha que é favorito, é favoritaço, e todo time que tem maior nome e poder aquisitivo, ele passa por cima de qualquer um. O futebol igualou muito. Quando você pega um sistema defensivo, que muita gente reclama e eu não gosto também, mas tem gente que ganha jogo defendendo também. Está todo mundo falando que o Atlético não jogou, que o Cruzeiro não jogou, porque houve uma marcação muito boa do outro lado. Isso, e mais, no caso do Atlético, por exemplo, que não foi tanto que o Atlético poderia ter ganhado o jogo no primeiro tempo, mas tem que valorizar a postura do adversário, que foi lá e fez um gol e segurou. No jogo do América, por exemplo, eu vi o Mano Menezes chorando aí, negócio de cansaço, não sei o quê. Isso aí é mimimi. Porque o elenco do Cruzeiro é grande e a tabela foi previamente elaborada. E essa modificação já é, para mim, uma mini virada de mesa. Mas é uma justificativa, porque o América também marcou bem o Cruzeiro. E não acho que o América foi muito melhor do que o Cruzeiro. Não foi, não. Foi um jogo mais ou menos parelho. Vi lá uns lances lá. O goleiro do Cruzeiro, numa fase excepcional, fez uma defesa espetacular no fim do jogo, mas a do primeiro jogo, a América Cruzeiro, foi até mais difícil a plástica dela do que essa de ontem. Então, o caso do América e do Cruzeiro continua a mesma coisa. Os dois são favoritos, mas não são disparados favoritos. Nem tratou que vai passar por cima, não. Porque o ano passado estava no mesmo quadro, o América inverteu. Esse ano não inverteu. Então, o favoritismo que o Cruzeiro conseguiu através do tempo, aí a análise tem que ser por um tempo maior, esse comportamento está repercutindo agora. Ele ainda joga por um empate. O Cruzeiro joga por um segundo empate. E o América tem que vencer. A jornada do América é muito mais sacrificante. E do Atlético também. Então a gente vê, por exemplo, os exemplos do Palmeiras, por exemplo. Favoritaço em São Paulo, tem um elenco, não sei o quê. Ontem, a hora que ele assustou, já estava perdendo por 3-0. No Rio, o Vasco estava entregue às traças. Está ganhando tudo. Os títulos estão disputando, está ganhando tudo. Com o Eurico Miranda bravateando lá, doidado, e está conseguindo. Quer dizer, futebol chegou a um estreitamento tão cerca, como diz os castelhanos lá, que você tem que analisar por um período maior. Não se analisa uma partida, você tem que analisar a partida em si, lá quando você vê o jogo, e o jogo foi assim. Mas uma análise geral, considerando-se o otimismo, a vibração, a empolgação da torcida, a gente tem que olhar num lapso maior de tempo. É isso que está acontecendo e eu acho que está tudo no seu lugar. No Rio é igual, num lapso, repito, num tempo maior para se ter uma análise mais acurada. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial, a gente volta já falando sobre esse e outros assuntos aqui no BH Esportes. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Marca para o Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, estamos de volta com o seu programa BH Esportes. Início de semana, muito futebol, mas tem muito futebol pela frente. Vamos então falar das semifinais. Se quiser pegar uma beirada daquilo que aconteceu no meio de semana também, porque é o nosso programa que aborda esses assuntos. Eles aconteceram, os jogos aconteceram na quarta e quinta e agora no domingo. Então vamos falar. Começar na ponta esquerda lá, Eduardo. Vamos lá. E o pessoal pode interagir. Um abraço de novo ao telespectador, boa tarde a todo mundo. Eu vou tentar resumir mais ou menos os dois rapidamente. Foram jogos parecidos porque a gente esperava que Atlético e Cruzeiro vencessem com mais facilidade. E eles não tiveram facilidade e não venceram seus jogos. O Atlético pela manhã fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Para mim o primeiro tempo do Atlético foi bom. Acabou 1-0, poderia ter terminado 3-0 ali, que não seria nada demais o primeiro tempo do Atlético contra o RT. Agora, o placar no final das contas foi muito justo. O Atlético foi melhor que o RT no primeiro tempo e venceu por 1-0. A URT foi melhor que o Atlético no segundo tempo e venceu por 1-0. O Atlético pode ter tido mais posse, ficado mais em cima da URT no segundo tempo, só que a URT foi mais eficiente, foi mais eficaz. Dentro da proposta da URT, ela foi bem melhor que o Atlético no segundo tempo. E o Atlético no primeiro tempo, dentro da proposta dos dois, o Atlético foi bem melhor. A URT fez um primeiro tempo ruim. Errou demais, o Atlético se aproveitou disso, só que não conseguiu transformar em gols, em mais gols. Fez apenas um. E o Atlético fez um segundo tempo muito ruim. E a URT não conseguiu transformar isso em mais gols. A gente poderia ter tido uma semifinal no Mineirão, um 2-2, um 3-3. Só que lá na frente as duas equipes acabaram não transformando as oportunidades em gols e foram tempos distintos. Preocupa o Atlético? Preocupa muito. Pelo primeiro tempo contra o Sport Boys, pelo início do segundo tempo contra o Sport Boys e pelo segundo tempo contra o RT. Eu vejo a maioria jogando a culpa no treinador, no Roger. Muita gente já pedindo a troca de treinador. Eu enxergo outra coisa. Eu acho que o trabalho do Roger não tem rendido ainda, não tem dado resultado, porque algumas peças importantíssimas nesse time do Atlético não têm jogado a metade do que podem jogar. E aí eu vou dar nome. Primeiro o goleiro Giovani. A gente pega o Rafael do Cruzeiro, quando é necessário, quando o Cruzeiro está numa enrascada, ele decide jogo. O Giovani não. O Giovani, pelo contrário, em alguns jogos ele entregou. O lateral direito do Atlético, de quem a gente espera muito e é ótimo jogador, não está rendendo, não está jogando bem. O zagueiro Gabriel, que fez um segundo semestre excelente o ano passado, não está bem, tem falhado jogos após jogos. E aí você fala, tira o Gabriel, mas vai pôr quem? O Felipe Santana, que também tem falhado? O Eraso está em condição? Não, não está. O Gesiel está lesionado. Rodrigão, não creio. Então tem que ser o Gabriel, tem que dar força para o garoto. Lateral esquerdo, Fábio Santos, um baita brasileiro ano passado. Não está jogando 1/3 do que jogou ano passado. Aí você pega o Robinho, talvez ao lado do Gabriel Jesus, o melhor jogador do futebol brasileiro ano passado. Não está jogando 1/5 do que joga. O Atlético é um time sem vergonha. Não está jogando 1/5 do que joga. Vamos analisar de forma sóbria, como jornalista, não como torcedor.
o Robinho não está jogando 1/5 do que ele joga. Então, algumas peças no time do Atlético não estão funcionando. O Casares, que se espera muito, não tem jogado. E aí a culpa vai só para o treinador? O esquema do Roger não dá certo. O Roger não consegue fazer. Os caras estão jogando bola? É só o esquema do Roger que não funciona? Ou as peças que o Roger tem não estão jogando? Então tira os caras. Mas você disse que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Eu acho que foi razoável para baixo. Por que o Roger, no intervalo, fala para o elenco todo, para o time? Vocês estão brincando. Está parecendo um rachão. Porque dentro do bom futebol que o Atlético jogou... Depois eu dou permissão. Vai, fala. É o seguinte, eu quero dizer o seguinte. Eu peço a cabeça do Roger, por quê? Porque toda vez, no intervalo do jogo, ele arrebenta com o time. Contra o time lá da Bolívia, o Atlético levou uma virada no segundo tempo, estava ganhando, jogou no meio. Acho que ele mexe mal. Chega no segundo tempo e leva a virada. Contra o RT, o Atlético estava ganhando, chegou no segundo tempo, quase levou a virada. Porque o Roger só fala besteira com eles lá no vestiário. O Gilberto está no vestiário, ele sabe que o Roger fala besteira. Mas que ele falou com o Marcos Rocha é um absurdo. O Roger fez a cobrança do Atlético da brincadeira na hora de finalizar. O Atlético tocando muito bola dentro da área. O Robinho perdeu um gol dentro da pequena área. Parecia que finalizava como num rachão. Eu entendi essa cobrança. O Rafael Moura saiu sozinho com o goleiro e deu um toquinho de chapa do lado, como se fosse num rachão. Eu acho que foi essa a cobrança do Roger. Agora, o time marcou a saída de bola, criou oportunidades, não sofreu hora nenhuma lá atrás com o RT. O RT deu um chute de fora da área no Giovani no primeiro tempo. Eu acho que isso é um bom rendimento, mas na hora da finalização, realmente parecia que o time estava brincando. E no segundo tempo, pode ser que tenha entrado o que o Mano Menezes falou na entrevista coletiva dele depois do jogo contra o América. O Atlético pode ter pregado, porque o América descansou a semana inteira, só treinou. A URT só vivenciou esse jogo. O Marcos estava morto. E o Atlético e Cruzeiro tiveram 2 jogos de altíssima intensidade. O Cruzeiro ganhou de 2-0 lá, mas teve que segurar o São Paulo o tempo inteiro. Claro, o São Paulo não teve mega oportunidades. Eu até acho que o América jogou melhor que o São Paulo. Só que vencer o São Paulo por 2-0 lá no Morumbi, você não vence tranquilamente, não. 40 mil torcedores? Você não vence tranquilamente, não. Você tem que ter intensidade 90 minutos, porque senão você vai tomar um gol. E o Cruzeiro teve. Vencer por 5-2 jogando mal uma Libertadores, você não tem que ter intensidade só 15 minutos não, porque o time é fraco, não. Aliás, o time era organizado. Você tem que ter 90 minutos. Então, o Atlético e o Cruzeiro correram muito e tiveram dificuldades, principalmente na segunda etapa, nesse domingo. E depois eu completo o Cruzeiro. Bom, eu queria falar a respeito, então, primeiro do Atlético. Eu discordo um pouco do Eduardo, o seguinte. Depois a gente vai entrar no Cruzeiro, vamos lá. O ano passado, eu vou citar um exemplo do Cruzeiro no ano passado. O Paulo Pedro estava com o Cruzeiro estava caindo para a segunda divisão. O Roger, o Mano chegou com o mesmo time e acertou o time do Cruzeiro e por pouco o Cruzeiro não chegou a Libertadores. Não, o mesmo time não, né? Não, o mesmo time. Você fala o mesmo do Paulo Bento? Do mesmo do Paulo Bento. Ah, tá. Certo? O mesmo do Paulo Bento. Pouca coisa. Você pega, por exemplo, a Seleção Olímpica do Brasil, estava lá com o só uma coisa. Sobe, Zábila e Robinho é pouca coisa, não. Não, mas o Sobe já estava ano passado. Mas o Mano pegou com esses caras, o Paulo Bento não. Não, o Sobe já... Sobe, Zábila e Robinho. O Paulo Bento teve esses caras 5 dias. Não, aí eu vou te dar outro exemplo. A seleção brasileira com o Vicari. O Tite entrou no vestiário, conversou, a seleção engrenou e arrebentou. Gente, então, eu acho que o Roger... Mas vocês estão comparando a seleção? Não, eu estou achando, para chegar no Roger, que eu estou querendo dizer. Eu acho que o Roger, ele tem culpa sim. Claro que tem. Eu acho que ele tem culpa. É óbvio que tem. Porque o treinador, ele é o comandante, ele é o líder. O time joga de acordo com o que ele quer. Certo? Então, se o time está mal, o treinador também tem sua parcela de culpa. Claro que tem. Né? Se o Robinho está mal e o ano passado estava bem, alguma coisa está acontecendo com ele fora de campo. Se o Rafael Carioca mas aí a culpa não é do Roger. Certo? Hein? Pois é, mas eu acho que então ele tem que cobrar. E eu não acho que o Carioca está mal. Certo? O Elias vai muito para frente, não marca ninguém. Né? A defesa do Atlético o Elias não é para marcar, não. O Elias é nesse ponto que a culpa é do Roger. É nesse ponto que a culpa é do Roger. Aí vai mexer no time, ele mexe o mal do time. Eu acho Toda vez ele mexe mal no time. Eu acho que ele tem mexido mal. Certo? E aí, quais são os jogos importantes que o Atlético fez esse ano? Apenas os 2 jogos contra o Cruzeiro. E perdeu os 2. O Atlético pegou esse time lá da Bolívia, que é um time que pela primeira vez disputa a competição internacional. Perdeu? É time fraco. O Atlético ganhou. É a primeira vez que esse time disputa. Gol de 5. Ganhou, mas é a primeira vez que esse time disputa uma competição internacional. Nós ganhamos sofrido de 5-2. Mas o Atlético tem um problema no primeiro tempo, teve problema até os 10 minutos do segundo tempo. Né? Depois que o Atlético fez 2 gols, acho que em 5 minutos, certo, com o Fred. Então, é preciso
olhar o Roger. Eu acho que o Roger tem culpa sim. Claro. Acho que o Atlético certo, ainda não se encontrou com o Roger. O Atlético pegou, a Caldense perdeu para o Cruzeiro, certo? Então o Atlético, para mim, tem que repensar isso. Repensar a situação do Roger. Então tem que Será trocar que de o Roger- treinador. Hein? Tem que trocar de Não. treinador. Será que o Roger é o 2 treinador? por ano. A média do Nepomuceno vai ser 2 técnicos por ano. Não sei. E continua Então, sem não ganhar sei. nada. Não Toda sei. vez que o Roger fala no intervalo do jogo, o time volta pro segundo tempo e se arrebenta. Joga o primeiro tempo bom, recebe as instruções dele no intervalo e o segundo tempo é aquele desastre. Ele só ganhou de timinho agora. Então o Roger é igual a seleção brasileira e Tite. Ganhando só aqui na América do Sul, desse timinho. Que O isso? Atlético só Ô, ganhou. Zé. O Atlético só ganhou dos jogos. O Tite dos times- simplesmente é o melhor O treinador. Atlético só Pera. ganhou dos times do interior. Quando chegou no Cruzeiro como time melhor, ele não venceu. Então o Atlético, igual a seleção, ganha desse time todo. O Roger é o maior do mundo, o Tite. Mas quando chegar lá, na Copa, aí a coisa é outra. Tá bom. Comparar Tite e seleção brasileira, acho que é de uma infelicidade. Não ganhou dos Matos Além. pequenininhos, não ganhou de mais ninguém, velho. Você tem um boa prazo tarde, pro uma boa Roger. noite para os Você nossos deu um prazo pro telespectadores. Roger, né? Eu dei um prazo pro Roger desde o início, desde janeiro, quando ele foi contratado. Na minha concepção, não é o treinador para o Atlético. Um bom treinador é um bom treinador, mas não ganhou nada. Quem lembra do que eu venho falando há muito tempo, sabe o que eu venho falando. Olha, o Roger não é tudo isso que todo mundo está falando. É um bom treinador? É um treinador mediano. Chegou aqui, talvez por uma questão de filosofia de trabalho, começou a implantar um trabalho que a imprensa gostou. Quando cai no gosto da imprensa, fica muito mais fácil para trabalhar. Eu acho que o Roger tem crédito, mas aquilo que eu venho falando, o sistema de jogo do Atlético, quando chegar no Brasileiro, teria muita dificuldade. Quando começasse a pegar uns times maiores, com maior velocidade, porque eu acho que o sistema defensivo do Atlético deixa muito a desejar. E, além disso, a substituição, que é isso que todo mundo já falou aqui. E hoje toda a imprensa está falando. Não estou falando que o Roger não é um rapaz trabalhador, que não tem condição de dirigir o Atlético, talvez por um período maior, mas eu acho que não é o treinador ideal para o Atlético. Porque se você for fazer uma análise dos nomes, das peças, dos jogadores que o Atlético tem, era para o Atlético hoje, é considerado, como foi 2, 3 anos atrás, o melhor time do Brasil. Porque tem jogadores, tem peça para isso. Então, falta alguma coisa. Talvez uma explosão igual o Cuca, não sei. Talvez seja um treinador mais... Eu não sei o que acontece com o Roger, mas ele nunca caiu na minha graça. Isso é a realidade. E eu falei, desde o início do ano, no início do Campeonato Brasileiro, como eu acho, depois eu vou falar do Campeonato Mineiro, que ele tem a obrigação, que o Atlético Cruzeiro tem a obrigação de estar nas finais, e quem ganha termina sendo complicado, quem perde termina sendo complicado, mas o Roger, coloca a barba de molho, porque vem jogos muito mais importantes por aí e teremos grande problema. E a torcida do Atlético está fazendo a cobrança, mas não está cobrando só do Roger não, viu gente? Estão cobrando também dos jogadores. As redes sociais está sendo, eu acho, até uma falta de respeito, porque todo profissional também tem que ser respeitado como profissional. Então vamos mais devagar. Agora o Roger tem que mostrar mais serviço. Muito bem. Olha, eu para ser coerente com o que eu falo, falei na semana passada com o Sport Boys, já vinha falando lá atrás, está gravado na rádio, semana passada, o Roger está mexendo mal no time do Atlético. Contra o Sport Boys, o Rafael Moura tinha que entrar, o He-Man tinha. Ele pegou o cara certo, colocou no campo, mas ele tirou o cara errado. Com o Robinho, com o Casares, estava jogando o que estava jogando, porque o Luan saiu muito cedo, jogando o que estava jogando, até mesmo o Rafael Carioca, jogando o que estava jogando, ele tira o Otero. Para mim, o Carioca foi melhor em campo contra o Sport Boys. Aqui. Ele e o Elias. Aqui, jogando muito pro lado, né? O Carioca tá jogando muito pro lado. Ele não tem que dar passe longo, não, gente. Não, ele é primeiro volante. Vocês estão cobrando do Carioca o que o Casares faz? Eduardo, eu esqueço em futebol nomenclatura. Mas você está cobrando primeiro do primeiro volante meia atacante. O que o meia faz. Deixa eu explicar. Você quer passe longo? Eu estou então cobrando. Você cobra isso do Henrique também? Eu estou cobrando. O Henrique não, é a posição de primeiro volante. Eu cobro, o Henrique inclusive faz gol toda hora. Mas ele tem a característica de subir e ir para a área. Fazem gol. Essa comparação. Eu queria ter meio Henrique e não queria ter o Rafael Carioca. Mas o Henrique não é o... Mas o que você está falando de passe... O Carioca dá passe para o lado. Você quer que ele enfie bola para atacante? Não é enfiar não. Nessa fase que ele está, o Rafael Carioca, ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. Toca pra lá, toca pra cá e toca pra trás. Você tá na moda criticar o Carioca. Não, tá na moda não, é eu. Você critica ele pelo ano passado, porque por esse ano você não critica. Eduardo, eu estou vivendo esse ano, não estou vivendo o ano passado.
Mas critica pelo Eu não ano estou passado. vivendo o ano passado. Mas esse ano o cara não jogou contra ninguém, Eduardo. Esse ano... ó, Quem jogou contra alguém? Eu Ninguém respeito, jogou contra Eduardo, ninguém, isso é Eduardo, verdade. só um minutinho para rodar. Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o Rafael Carioca está jogando nada. Tá bom. Nada. Caiu a produção Ele não dele, está sim. jogando nada, na minha opinião. Eu acho que ele não está jogando absolutamente nada. E o Roger mexeu muito mal. O Otero era contra o Sport Boys, com todos os problemas, o jogador mais lúcido do Atlético, o jogador mais perigoso do Atlético, o jogador mais agudo do Atlético, era o que chutava, era o que fazia cruzamento, era o que corria, que batia, que trombava, e ele tirou o Otero. Estou dizendo, a entrada do Rafael Moura foi absolutamente correta. Mas ele tirou o cara errado. E ele me vem com uma justificativa no jogo com a URT, que para mim foi o fim da picada. O Marcos Rocha estava cansado, ele bota Carlos César e tira Otero. Então ele pega um cara cansado, porque eu falei não, foi ele, justificando a substituição. Ele pegou um cara cansado e botou lá na frente para agredir, para jogar, para cruzar, para chutar, para jogar contra o URT, para fazer gol. E tira o cara que estava fazendo isso. Estava fazendo isso. Então, eu não tenho. Essas justificativas do Roger, para mim, foram justificativas para enganar setorista e quem estava fazendo imprensa, quem estava fazendo a entrevista e que não pergunta. Mas peraí, enganar o setorista? O setorista, ele Aqui. fala o que ele quer. Ué. Aqui, mas estou dizendo, mas o setorista rebate na volta, tem que dar a volta. Poxa, você disse que o Marcos está cansado, você pega o cara cansado e bota na frente? Se você tivesse colocado o Carlos César na frente e o Marcos lá atrás, porque é o RT, não, com todo o respeito que eu tenho ao RT. Com todo o respeito que eu tenho ao RT. Aí você tira o Otero, mas eles não perguntaram. Não perguntaram. A resposta veio e a resposta satisfez a todo mundo que estava lá. A todo mundo que estava lá. Está mexendo muito mal. Eu queria fazer minhas observações também com relação a essa rodada primeira. Aí Não, só o Atlético, por enquanto. Só o Atlético. E eu vou, você relação ao já fez Atlético, várias. Vamos lá. E as minhas observações justificativas. Primeiro, eu acho que no momento o Atlético é um time sem vergonha. Porque esse time do Atlético tem jogadores de seleção de outros países, tem jogador como Robinho, que só o salário dele paga ao URT uns 3 ou 4 anos. Eu acredito que na URT não tem um jogador que ganha mais do que 5 mil reais. Então, chega esse time aqui, no Mineirão, saiu, largou o estádio dele lá e veio jogar com o Atlético no Mineirão. Aí o Atlético faz um primeiro tempo razoável, podia ter marcado, mas não marcou, faz 1-0. O Roger vai no intervalo, fala que o time é brincadeira, não sei o quê, segundo o Marcos Rocha. Então, toda vez que o Roger fala para os jogadores no intervalo, no segundo tempo o time se arrebenta. Foi assim contra o time da Bolívia, chegou no segundo tempo, levou a virada, foi assim contra o RT, quase que levou a virada, e o resultado de 1-1 do Atlético e RT no Mineirão é um absurdo. Eu acho que está faltando, isso que o Afonso falou também, os jogadores são credenciados, mas não estão jogando. Ele tirou o Otero, dispôs o Carlos César para poder ajudar o Marcos Rocha e mais no fundo e cruzar. Deixa o Otero fazer esse papel. O Atlético, no meu entendimento, não tem aquela pessoa que o Paulo Roberto sempre falava, cabeça pensante. Não tem. Uma hora é o Casares, outra hora é o Otero, outra hora é o Elias. Ninguém não tem aquele responsável para armar o time do Atlético. O Elias, para mim, não está acrescentando nada. O Robinho está jogando absolutamente nada. O Otero também está vai e vem. Na defensiva, o Atlético, o Gabriel também tem falhado. O Leonardo Silva está cansado, com certeza. O Giovani não é aquele goleiro do Cruzeiro, como o Rafael, tem falhado. E eu acho que a diretoria do Atlético também está omissa. Ao invés de ficar lá na Itália, na Europa, assistindo de camarote, Juventus e Barcelona, fica aqui dando cobertura para o time. A diretoria abandonou o Atlético aqui na mão do Roger. O Roger é que manda tudo lá. Eu não vejo falar no diretor de futebol, não vejo falar ninguém. O time Atlético, quando eu falo que é um time que está aparecendo com a seleção brasileira, é pelo isso, porque o Atlético ganhou de todo mundo. Zé Alberto, só isso aí saiu na rede social. Só um minutinho, Maurício. Não é verdade, não. Eu ia falar o que o Eduardo falou, porque o Nepomuceno foi à Europa num bate-volta. Ele saiu num dia, viu o jogo e voltou no outro dia. E na quarta ele estava no CT. Ele estava na Cidade do Galo. Na quarta-feira ele estava na Cidade do Galo. Não. Agora, de repente, ele é um cara presente. Né? De repente, eu estou vendo aí, o Atlético não vale mais nada. Mas não está valendo. Começou na diretoria, vai no técnico, no jogador, nós estamos fritos. Ele.
Ué, pelo amor de Deus, velho. Mas no meu entendimento, no momento, o Atlético não vale nada. O Não, Atlético ganhou só isso. Você está falando muito com o coração, O seu Atlético Alberto. ganhou do América de Teoflotone, do Tricordiano, do Tombense, ganhou todo mundo. Chegou no Cruzeiro e perdeu. O Atlético chega, teve a virada de um time que tem 8 anos, Mas, Alberto, tudo oitavo bem, colocado, mas, chegou mas a aqui. análise não pode ser essa. Ele levou a virada de 2-1, mas quanto foi o jogo? Afonso, mas esse primeiro jogo nem se conta, porque a torcida Ué? do Atlético só fez Ué, função. ué, gente. Foi aos 15 minutos. Pera aí, não pode ser assim não. Eu tô apontando erros que eu acho que aconteceram, mas não estou tirando mérito. Eu estou dizendo aquilo que o Eduardo falou lá atrás também. Eu estou dizendo que os grandes jogadores do Atlético não estão jogando. Agora, outro aspecto também, o Atlético... Que não estão jogando. Aqui, tem uma coisa... O Atlético a parece gente que não está precisa... interessado em nada. Por que até hoje não entrou com o recurso do Fred? O Fred fica Mas, jogando. até hoje, a federação abriu agora. Eu não tô... A gente vê Libertadores atrás de Libertadores e tem gente que não aprende, né? São 5 anos de seguida. Tem gente que não aprende, que não vê um Independente Del Valle que não vale nada lá no Equador e chega na final, um Nacional do Paraguai que não vale nada no Paraguai e chega na final. Agora, só porque é 8º lugar da Bolívia não vale nada. Foi campeão. Não deve ter visto, tá na Libertadores porque foi campeão boliviano. E outra, o time não é bom não, mas é muito organizadinho. Quem tava no estádio viu. Jogo pela TV, você não vê organização de time não. Pode falar do Cruzeiro agora, Afonso? Vou chamar o Cruzeiro. Mas é um Maurílio, time- você quer dar uma encerrada no Galo? Eu só quero dizer o seguinte, fase, valorização do adversário, e outra coisa, a diferença de um grande para um regular não é tão grande assim dentro de campo, na hora lá. Às vezes a gente não sabe se o jogador saiu porque está contundido, pediu, aí a torcida vai para cima, é burro e não sei o quê, e olha-se o resultado. Na verdade, tem que se cobrar mais do time do Atlético, que é um elenco milionário, mas de uma hora para outra também não pode jogar para baixo um trabalho que vem sendo desenvolvido, não. De uma hora para outra, o técnico não está prestando, o presidente não está omisso e o jogador esquecendo de jogar bola. Então, Eu sou... eu não sou analista assim. Desse aspecto eu não sou, porque eu acho o seguinte, tem um dia, tem o outro, o amanhã. O Atlético, por exemplo, empolgado de uma virada de 5. Maurílio, Maravilhou pelo segundo tempo. eu gosto... Fred, os capetas. Eu gosto do trabalho do Roger, gostava no Grêmio, gosto do trabalho do Roger aqui, mas ele tem cometido erros, na minha opinião, que ele pode corrigir. Ele não pode fazer do Danilo, por exemplo, o Patrick dele. Eu acho que isso vai ficar vai tomar uma proporção que vai acabar assim. E eu acho que das substituições vocês têm toda a razão. Vai. Agora, é estranho, porque eu acho que ele errou na quinta-feira e depois repetiu. das substituições o time meteu 5. Mas para mim ele errou. Então ele não pode fazer do Danilo aquilo que os outros treinadores fizeram com o Patrick. Acho que já fez, né? Porque ele vai acabar com o Danilo, que é reserva do Fábio Santos, foi contratado para ser reserva, não foi contratado para ser armador, não foi contratado para ser volante, não foi contratado para ser meio atacante, não foi contratado para ser goleiro. E ele joga em todas as posições. Roger, antes que o Danilo te engula. O Danilo que eu estou falando assim, aquilo que aconteceu. O Patrick hoje é reserva no esporte. Não, o Patrick é titular do Vitória, Aqui. um dos principais jogadores. Os 2 jogos que eu vi, o último ele estava fora. Você viu do esporte, né, que você falou. O Vitória ele é titular. Desculpa. Se você viu o esporte esperando o Patrick, do você Vitória, não ia ver nunca. do Vitória. Ele Não, tinha saído. ele é titular. Ele jogou os últimos jogos. Só justificando uma coisa aqui, Aqui, Afonso. tá bom, mas Vitória, não faça com o Danilo o que... Desculpa, Vitória. O último jogo que eu vi, ele tinha saído por algum motivo. Não, ele jogou o jogo inteiro. Não, Você deve ter visto o esporte esperando ver o Patrick. Não, esporte, é o Vitória, tô falando Vitória. Vitória, o Patrick no Atlético era um 0 do 0, 0, 0 do 0 à esquerda. E ajudou muito a Tanto Libertadores. que foi eliminado. Ele não foi emprestado, ele foi eliminado. Para que não acontecesse mais. Foi eliminado. Tanto que a imprensa Agora arrebentou está acontecendo com o Danilo. Está acontecendo com o Danilo. Então, calma, Roger. Eu vou porque o Flávio já está impaciente. Não, fala 40 peraí, minutos só um do Atlético. minutinho. Teve Só clássico. nós estamos falando de atleta na Libertadores. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil só um minutinho. O Atlético tem 2 jogos para analisar. Mas o Cruzeiro também tem a Copa do Brasil, Pera, é só um importante minutinho. contra a Libertadores. Pera, só um minutinho, Flávio. Só um minutinho. E você falou um tempo bom do Atlético. Não, eu falei 2 minutos. Então, vocês estão falando 40. você vai falar do Atlético, você vai falar do Cruzeiro,
na hora do Cruzeiro, que tem que ser falado, e o Cruzeiro tem o tempo dele aqui. Tem o tempo dele aqui. 5 minutos. Mas só, não é não. Não é não que você fala do Cruzeiro o tempo todo. Só que você fala a mesma coisa o tempo todo. O que você quer falar do Cruzeiro? O que você vai eu justificar? quero primeiro falar do clássico. Primeiro falar Cruzeiro e São Paulo. Clássico não. Não. Porque você é o primeiro a falar Clássico, que não é clássico. Cruzeiro e São Paulo, que eu quero dizer primeiro. Ah, bom, clássico, Cruzeiro e São Paulo. Mudou fácil. Primeiro, o Cruzeiro fez uma partida taticamente Mudou rápido. perfeita. O Cruzeiro fez uma partida taticamente perfeita. Pode não ter sido, tecnicamente, uma grande partida. Mas marcou o São Paulo do jeito que precisava marcar. Tanto que o São Paulo só deu um chute a gol, certo? Que o Rafael defendeu, que a bola ia para fora. E o Cruzeiro foi lá e fez 2-0. Teve um desgaste muito grande, que jogar contra o São Paulo, lá dentro do Morumbi, com 40 mil torcedores, é um desgaste tremendo. E aí vem para jogar contra o América. Né? E veio jogar contra o América num calor insuportável no Estádio de Independência ontem. Né? Muito calor ontem. E o Cruzeiro sentiu. Não, eu estava no Independência ontem. Ontem no Independência foi uma das tardes mais agradáveis. Tanto que o juiz parou aqui, aos 29 olha aqui, e passou ele água. parou porque ele estava previsto parar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Foi um comentário que nós fizemos, todas as rádios fizeram. Teve uma nuvem que parou em seu Independência, aquela nuvem cinza chumbo. O jogador não teve sol nem 30 segundos. O jogador não jogou no sol nem 30 segundos. Nem 30 segundos teve sol. Não, Afonso. Nem 30. Eu estou dizendo. Ontem eu estava na cabine e ainda falei, poxa, que tarde gostosa. Não faz calor. Não está fazendo calor nenhum. Como no Mineirão também. Mineirão teve um sol. Mas não foi aquele. Não teve calor, não. Deixa eu completar aqui então. Então eu queria dizer o seguinte. Primeiro, o Givanildo reclamou aí desse lance. Mas o Cruzeiro também pode reclamar. Givanildo? Você ressuscitou. Não, o Givanildo não. O Enderson. O Enderson. Agora, o Cruzeiro também pode reclamar. Para mim, no primeiro tempo, teve um pênalti pro Cruzeiro. Não, o próprio Mano falou que não foi. Mas pra mim o jogador empurrou. Não, estou dizendo que poderia ter reclamado. Mas ele viu que não foi, ué. O Gerson Magrão fez 2 faltas que poderia ter levado o cartão amarelo e ter sido expulso. Gente, a arbitragem foi muito boa. Pois é. Vocês estão arrumando um monte de lance. Mas eu estou querendo dizer, Eduardo, que o juiz errou. Se errou para um lado, errou para o outro também. A arbitragem foi ótima. Pois é. Excelente a arbitragem para o clássico foi excelente. Eu estou querendo dizer que o Cruzeiro poderia ter reclamado do lance, certo estilo do Thiago Neves, poderia ter reclamado do Gerson Magrão, que entrou 2 vezes para ser lance de cartão e o Gerson Magrão ter sido expulso. Mas tudo isso num jogo como de América e Cruzeiro é normal. Agora, o Cruzeiro, para mim, não fez uma grande partida ontem. Isso é público e notório. O América ontem soube aproveitar, tirar proveito do cansaço do Cruzeiro, do fator psicológico. Quando você joga uma partida importante no meio de semana, numa quinta-feira, como o São Paulo, lá em São Paulo, com toda a imprensa do Brasil em cima, né, você tem psicologicamente um desgaste muito grande. E o Cruzeiro sentiu isso. Opa, mas então, o Cruzeiro tem um elenco de 30 jogadores de nível de mas seleção. acontece que o Cruzeiro Ele tem que botar o titular ontem. Isso aí é Foi o mesmo time mimimi. que começou. Sabe o que é mimimi? Mimimi. Ô, Maurício, Só que hoje, a choradeira você do... não vai a campo. A choradeira do Cruzeiro... Não, me desculpe aí. Você já falou no primeiro tempo. Eu não falei, não. Eu falo mesmo. Peraí, a choradeira do Deixa eu Cruzeiro, não. aqui. No grito você não vai ganhar, meu Não. amigo. Você pode ficar... Só um minutinho. Não, o Maurício pode falar. Ele abriu o programa falando 5 minutos. te Já falou passar. do jogo. E você já falou 5 mais 5. Não, E eu não falei fico... Só um minutinho. Mas vocês estão brigando e não estão falando. Eu estou querendo falar e você não me permite a porta. Estou dizendo, é mimimi do Mano Menezes e mimimi do técnico do América. Porque esse negócio de bater fora do lugar, isso aí, você vai analisar erro de arbitragem, por isso aí é conversa fiada. Vamos lá. E também o elenco do Cruzeiro tem obrigação, pelo dispêndio de dinheiro que ele tem e o número de jogador que tem, não reclamar de cansaço, não, até porque foi aprovado antes, antes de mais nada. Só que hoje, a condição física hoje exige muito mais do que o tempo que você ia para campo. Mas você tem que ter elenco. Você não acompanha o treinamento hoje, você não vê o dia a dia. O jogador hoje sente, o Atlético sentiu no jogo da URT ontem. Porque teve um jogo desgastante na quinta-feira. Que isso? Certo? O Atlético teve um jogo desgastante. Fala com teve isso. sim. Psicologicamente Tem gente que vai e não enxerga. Tá? O cansaço é o seguinte. Tem gente que vai e não enxerga. Você olhar, Não, analisar tem que falar para cansaço, a CBF para você marcar pode- jogo só domingo. No segundo tempo, seu time cai de rendimento, você fala, o time cansou. Agora, o Cruzeiro foi pior que o América do primeiro minuto até o último minuto. O América finalizou 3 vezes mais que o Cruzeiro o jogo inteiro.
Se tinha que ter vencedor, é o América. O melhor jogador em campo foi o goleiro do Cruzeiro. A desculpa do Mas o Ricardo também fez uma defesa no chute do Thiago Flávio, você aqui no programa compara, né? você no programa toda vez compara o América aos times do interior. Mas eu acho que então o Cruzeiro ontem empatou e foi pior que um time comparado aos times do interior. O resultado do Cruzeiro ontem foi tão ruim e preocupante quanto o do Atlético. O Cruzeiro foi pior que o América. Só que O cansaço influencia no final do jogo. O início, o primeiro tempo, o Cruzeiro também não foi melhor que o América. É isso que tem que ficar Só claro. que os dois. O Cruzeiro ontem não rendeu o que a gente espera do Os Cruzeiro. dois no jogo de volta jogam pelo 0x0. Tudo bem, O 0x0 com o Atlético. Mas Atlético... 0x0, o América vai ter que sair pro jogo. Ok, mas Atlético... E se sair pro jogo, toma mas 2, 3. Atlético e Cruzeiro não foram bem nos primeiros jogos e deixaram a desejar. Eu acho que não foi em função das partidas de quinta-feira. Se não tivesse eu acho que eles jogaram mal. Certo? O Grêmio ontem, por exemplo, empatou com o Caxias dentro de casa. Porque jogou mal, jogou mal. Mas o Cruzeiro, com Rafael Sobis, com Thiago Neves, com Arrascaeta, com todo mundo, finalizou 5 vezes. O América finalizou 14 vezes. O América foi superior ao Cruzeiro o jogo inteiro. O América estava inteiro, Zé. O América treinou a semana inteira. Mas isso não treinou pode ser desculpa para 90 minutos. Na hora, pode treinar a semana inteira, na hora do jogo, o cansaço é daquele momento. Eu penso o seguinte, eu tenho o direito de pensar e de analisar da minha maneira. Eu penso que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro entraram desgastados nos jogos. Flávio, deixa eu falar um negócio aqui. É um direito que você tem. Que eu tenho de achar. Agora, você, Maurício, tem o direito de pensar do jeito que você quer, o Zé tem o direito de pensar. Eu, Flávio Carvalho, penso o seguinte, Atlético e Cruzeiro entraram ontem desgastados em função dos jogos do meio de semana. Se o América for campeão... Agora o Matsalem, vamos lá. Eu concordo até com o que você está falando em parte, mas se você for fazer uma análise do que eu já venho defendendo aqui há muito tempo no Cruzeiro, que é o último toque de bola. O time do Cruzeiro está com um defeito, que começou com o Alisson, passa por agora Rafinha, o mesmo defeito que tem, o Rafinha também tem, Rafael Sobis, que ultimamente é o titular do Mano, mas não vem jogando essa bola que a imprensa vem falando. Para mim não está jogando nada. O jogo de ontem ele foi horrível. O Mike, terrível. Por que o América foi superior ao Cruzeiro? O Mike não funcionou na lateral. O Mike fez uma lambança, saiu, depois o Mano justificou. Ele disse que não saiu tá jogando nada. Sentiu uma pancada. Não está jogando nada, o Mike. Foi um tempero. Você pega o Rafinha que pega a bola e estava fazendo igual o Alisson fazia. O Alisson entrou, baixou a cabeça de novo. Então, o time não se engrena. O Cruzeiro tomava a bola do América, o sistema defensivo do Cruzeiro, diferente do Atlético para mim, está superior ao do Atlético. Mas o sistema defensivo do Cruzeiro ganha a bola, toca no meio de campo, a bola cai no pé do Rafael Sobis, Alisson, Rafinha, e não dá continuidade. Mas é bom deixar aqui bem claro, que eu também eu sou contra, eu acho que há o desgaste sim, mas não é determinante. Nós todos aqui achamos fora o Cruzeiro. Nós estamos em março ainda, abril. É bom deixar bem claro. Jogar quinta e domingo é como jogar domingo e quarta. É bom deixar o desgaste. Eu acho que o desgaste... Só um minutinho. Eu acho que o desgaste... Só um minutinho, gente. O desgaste existiu, mas ele não foi determinante. Agora, ele foi uma desculpa... Ele foi uma desculpa arrumada pelo Mano. Ele foi uma desculpa arrumada pelo Mano e pelo Roger. Mas uma coisa já vai ficar definida aqui. Uma coisa vai ficar definida. É muito difícil o América reverter essa vantagem do Cruzeiro. Eu acho. Mas se reverter e for campeão, por acaso, o ano passado foi porque os times de Cruzeiro e Atlético jogaram com reserva, e esse ano é porque Cruzeiro e Atlético estão cansados. Ano passado não jogaram com reserva. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que nada disso que as nossas colocações aqui não justifica uma coisa que o Mano não explicou. O Cruzeiro ontem jogou mal. Isso. Jogou mal. O que tem, gente? Você chegar e assumir, falar assim, ó, o Cruzeiro jogou abaixo do normal do que vem jogando. Foi bem no meio de semana. Foi bem. Foi bem marcado, no final de semana. Não, foi bem marcado. Mal não. O América jogou muito bem também. O América jogou bem. Agora, só que tem um problema. A eficiência do ataque do Cruzeiro, nesses últimos jogos, e o que eu venho reclamando, a falta de gol, a bola chega lá na frente, gente, olha só. Sabe o que não funcionou no Cruzeiro ontem? Arruma seu microfone. Sabe o que não funcionou no Cruzeiro ontem? Arrascaeta. Aí o Cruzeiro Mas o que eu estou dizendo, Afonso... Bem marcado. Aí o Cruzeiro caiu. Mas o que eu estou dizendo aqui, Afonso, se você fizer uma análise muito... Desde o início dos jogos, que eu estou falando... Chefe, infelizmente... Vou acabar agora. Que o Cruzeiro não veio jogando nada, a ineficiência para fazer gol. O Cruzeiro parece que não tem a vontade de fazer gol. Essa é a realidade. O ataque do Cruzeiro chega a certa hora pipoca. Muito bem. Olha, esse assunto vai continuar durante a semana e vamos ter mais
Com o pit stop no meio, o Cruzeiro volta à Copa do Brasil e o Atlético volta à Libertadores. Isso é importante, hein? Ninguém está fazendo terra arrasada, mas a luz vermelha de alerta está acesa, principalmente para o Atlético. Grande abraço a todos. Obrigado, hein, gente? Tchau.